Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto aqui da Mussala da Santa Felicidade, aqui no Centro Islâmico do Paraná, na cidade de Curitiba. Prezados e queridos irmãos e irmãs, hoje nossa aula semanal de perguntas e respostas, onde nós recebemos as perguntas através da página do Facebook, vocês podem ver por aqui, do Centro Islâmico do Paraná. Onde nós selecionamos algumas perguntas para não ter perguntas repetidas, porque muitas são repetidas. Vamos começar? Beleza. Esta irmã, a irmã muçulmana, ela falou o seguinte: Sheikh, ela pergunta se existe santos, imagens no Islã, porque ela viu no YouTube pessoas cultuando santos e imagens, dizendo que são os netos do profeta Muhammad, que eles chamam de imames. Entendeu? Se a pessoa pergunta sobre santos e imagens, se nós podemos cultuar os imames, ela pergunta o que é isto. Bom, primeira coisa, o Islã, a frase, o endereço do Islã é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Significa não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e Muhammad é seu servo e mensageiro. Resumindo, não adoramos, não executamos nenhum ritual, nenhuma prática de adoração a não ser a Allah, exclusivamente a Ele. E não adoramos a Allah, não praticamos o nosso ritual e ato de adoração a não ser da forma que Muhammad, o último dos mensageiros, nos ensinou e orientou. Portanto, qualquer ato de adoração para outro que não seja Allah, isso chama-se em árabe shirk. Shirk. C-H-I-R-K. Shirk. Qualquer ato de adoração que é exclusiva para Allah, e a pessoa faz isso para alguém que não seja, ou algo para não seja Allah, isto é shirk, é chamado idolatria, é chamado associação. Está associando a Allah naquilo, está associando alguém a Deus naquilo que é exclusivamente a Ele, a Deus. E qualquer pessoa que fazer algum ato de adoração para Deus da forma que o profeta Muhammad não ensinou, não fez e não transmitiu. Claro, se ele não fez, ele não iria transmitir, óbvio. Mas eu falo para dar um exemplo. Qualquer pessoa que fizer um ato de adoração para Deus da forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não ensinou, isso é chamado bid'ah. Bid'ah, inovação, invenção na religião. E isto o próprio profeta Muhammad ele disse: toda inovação, toda invenção é um desvio. E todo desvio leva a pessoa para o inferno. Essa é a regra geral. O que é o Islã? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Não adoramos, não fazemos nenhum ato de adoração a não ser para Deus. E esse ato de adoração deve ser como o profeta Muhammad passou para nós, nos ensinou. Portanto, tudo aquilo que o profeta Muhammad não fez em ato de adoração, óbvio que seus companheiros, a sua geração não fizeram. Se o profeta Muhammad não fez, nem a geração que viveu com ele fez, nem a geração que viveram com aqueles que viveram com Muhammad não fizeram, saiba que é heresia, é um desvio, não é islâmico, não tem validade nenhuma. Portanto, acreditar em imagens e santos no Islã é shirk, é heresia, é idolatria. Meu Deus do céu, o profeta Muhammad passou 23 anos pregando para o povo da Arábia que Allah era único, que não podia adorar os ídolos, não podia tomar intermediários entre a pessoa e Deus, não podia ter superstição, não podia botar
santos. 23 anos ele pregou isto. Ou quando fala Qul ya ayyuhal kafirun, depois fala Qul huwallahu ahad, fala lakum dinukum waliya din. O Islã inteiro é monoteísmo. O Islã inteiro é unicidade a Allah. O profeta viveu, lutou e combateu, os companheiros lutaram, morreram por causa disto. O Alcorão inteiro passou 23 anos para ser revelado e dizendo que Allah é o único que merece ser adorado através do caminho de seu mensageiro. Depois surgem pessoas dizendo que tem santos, que tem imames, fazem desenho, fazem foto, fazem quadro, e dizem que essas pessoas são intermediários entre nós e Deus, ou duas coisas. Ou quem está fazendo isso não é muçulmano. Não pode ser chamado de muçulmano. Aí não entra a questão, mas ninguém sabe a intenção. Meu Deus, isso não é do Islã. O Islã veio para acabar com isto, para combater isto. Onde as imagens, as figuras, os humanos, os profetas, os anjos fossem adorados junto a Deus. Devem as pessoas dizem, não, mas são os imames, são os santos que eles são intermediários para Deus. Isto é idolatria, isto é shirk, isto é politeísmo, isto é heresia. Quem faz isto conscientemente, após ter sido orientado e advertido, essa pessoa não é muçulmana. Pode ter o nome muçulmano que tiver. Pode fazer oração, jejuar, pode mas não é muçulmano. Como que a pessoa vai ser considerada muçulmana? Sendo que o principal pilar do Islã é a unicidade de Allah. É reconhecer e prestar todos os rituais e adoração somente a Allah, através como Muhammad ensinou. E a pessoa vai lá e inventa santos, inventa intermediários entre elas e Deus, e pede para Deus e para essas pessoas. Isto é shirk, isso não é do Islã. O Islã é muito mais óbvio, o Islã é muito mais claro, o Islã é muito mais objetivo, que significa o quê? Não adora no ser Allah, e adore Allah somente da forma que o profeta Muhammad ensinou. Ok? A segunda pergunta assim, é uma irmã, uma moça, ela está perguntando: Sheikh, que tipo de vestimenta a mulher muçulmana deve usar para ler o Alcorão? Que tipo de vestimenta a mulher muçulmana deve usar para ler o Alcorão? Bom, para ler o Alcorão não é necessário uma vestimenta específica. A mulher ela pode ler o Alcorão com a cabeça descoberta, sem usar o hijab. Claro, ela faz a ablução, senta onde ela quiser, ela pode ler o Alcorão, só não vai ler o Alcorão no banheiro, não é? Então não há uma vestimenta específica para ler o Alcorão. A mulher, quando está na sua residência, ela fica à vontade, né? Não precisa usar o hijab quando está em casa. Ela só usa o lenço quando sai de casa para a rua. Muitas pessoas acham assim também, mas a questão de respeito ao Alcorão, usar o hijab quando for lê-lo. Na realidade, isso não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque o profeta não disse isto. Simples. Não tem sentido por quê? Porque não está escrito na Sunnah que para a mulher ler o Alcorão ela tem que usar o hijab. Agora, eu quero usar o hijab porque eu me sinto melhor assim. Eu acho que para ler o Alcorão, daí fique à vontade. Mas não acredite, não vai achar, se você usar o hijab, a recompensa é maior, ou é o melhor do Islã. Não, o melhor do Islã é seguir aquilo que o profeta Muhammad ensinou. E ele não estipulou uma vestimenta específica para a mulher ler o Alcorão em casa. Então você ou qualquer outra mulher, ela pode ler, não precisa usar o hijab para ler o Alcorão em casa, ok? Terceira pergunta, essa pessoa diz assim, se existe dízimo, 10% no Islã. Não existe 10% no Islã. Não existe dízimo, não tem caixinha no Islã, não tem. Não existe isso no Islã. No Islã existem as caridades, as doações, as ajudas para quem a pessoa quiser fazer, né? Quiser fazer. Existe também chamado zakat,
que é, literalmente significa purificação, que é quando a pessoa ela doa 2,5% do seu patrimônio, do seu líquido anual. 2,5%, é muito pouco, né? 2,5% de tudo que ela tem de dinheiro líquido, né? Anual. Uma vez, para quem que ela dá? Para as pessoas que estão precisando. Quando que ela dá? Ela que faz essa contabilidade, ela que faz a conta, ela que decide quando vai pagar, depois de um ano, né? E para quem ela vai pagar. Então não existe no Islã dízimo, não existe dízimo no Islã. Existe assim, as pessoas elas ajudam umas às outras, emprestam umas às outras, ajudam a mesquita, fazem doações, mas não existe dízimo a cada dinheiro que entra, 10% é para a mesquita. Não, isso não existe. O Islã se mantém com doações, as mesquitas se mantêm com doações de algumas pessoas compromissadas, inclusive essas pessoas, quando a pessoa ela fala que está dando, ela torna pública a sua doação, esta ação ela não tem validade alguma aos olhos de Deus, tá? Não tem validade alguma aos olhos de Deus. Então no Islã existe dízimo, mas a pessoa ela faz caridade, ela ajuda, ela faz doação para quem ela quiser, porém isso fica entre ela e Deus e mais ninguém. Ok, esse irmão diz que tem uma pessoa que ela se apropriou do dinheiro ou do patrimônio do órfão. Se não é haram, é um dos piores pecados. Dos pecados capitais, nós vamos falar assim, os pecados capitais, um dos piores é se apropriar do patrimônio do órfão. Falamos nas aulas anteriores, por quê? Quem é o órfão? É aquela pessoa que perdeu o pai, né? Órfão no idioma árabe significa, em qualquer idioma, aquela criança que perdeu o pai ou a mãe, né? Outros dizem que o órfão é aquela pessoa que perdeu os dois pais, o pai ou a mãe junto, né? Pai e a mãe, ou o pai e a mãe. Dentro da jurisprudência islâmica, órfão é aquela pessoa que perdeu o pai quando criança, né? Por que o pai? Porque é o pai que mantém, é o pai que sustenta, é o pai que protege. A mãe também faz isso, mas de outra forma. Mas da porta de casa para fora, a princípio seria o pai que traz sustento, abastece, protege e defende os filhos. Não é? Então, quando o menino, a criança, ela perde essa proteção externa, é interna, mas externa, né? De sustentar, manter, abastecer, proteger, defender, ela fica indefesa praticamente. E por que é considerado um dos piores pecados isto? Porque a pessoa está se apropriando indevidamente, justamente daquele que não tem quem defendê-lo e protegê-lo. Além de ser haram, além de ser covardia, é um haram que Deus nos livre, que Deus nos proteja desse pecado grande que é se apropriar dos bens ou usar os bens dos órfãos. É o pior dos pecados. Se apropriar, usar, roubar, pegar aquilo que pertence das pessoas mais indefesas. No caso, a criança que não tem o pai para defendê-la. Deus nos proteja dele. É um grande pecado. De grande pecado. Bom, o pessoal disse assim, Sheikh, quais são os rituais para o enterro de um muçulmano? Os rituais. Quando a pessoa morre no Islã, está perguntando quais são os rituais para enterrar, para a sepultação, o enterro ou funeral de um muçulmano. Para os rituais, é necessário o quê? O profeta Muhammad disse que ikramul mayit dafnuhu. Honrar ikramul mayit dafnuhu. A melhor forma de respeitar o ser humano é enterrá-lo de uma forma digna. O Islã, ele pede para pessoas respeitarem, tornar sagradas as pessoas tanto vivas como mortas. Então, no Islã, o ritual do funeral é assim. Depois que a pessoa foi testada que ela faleceu, né? Lava-se o corpo dela todo, tira toda a vestimenta dela. A parte entre o umbigo e os joelhos deve ficar coberta, onde lava-se a pessoa, lava-se o corpo da pessoa todo. Assim como o recém-nascido, quando ele nasce, ele toma um banho. Quem faleceu antes de ir embora desse mundo, damos um banho nele.
Você não pode ver as partes privadas do falecido. Enrola-se ele em 3 mortalhas brancas. Enrola ele em 3 mortalhas, não é? Ele sem roupa alguma, assim como ele veio para o mundo. Sem roupa alguma, enrolaram ele numa toalha. Quando ele vai embora desse mundo, ele vai embora sem roupa alguma, enrolado numa toalha. A vida é isso, pessoal. Você nasce sem roupa, toma um banho e enrolado numa toalha. Você vai embora desse mundo sem roupa, com banho tomado e enrolado em umas toalhas. Perfuma-se o corpo da pessoa ou perfuma-se a mortalha, tá? Leva-se para o local onde faz a oração, chama-se janaza, salat, a janaza, oração da despedida dele, pede para que Allah o perdoe, tenha misericórdia dele, e se enterra no chão, no solo, no barro, na terra. Quando há possibilidade, algumas prefeituras não autorizam, tem que ser em gaveta, deve fazer o quê? Mas a suna é ser enterrado mesmo, não é a sepultura na gaveta, é no chão, dentro da capacidade e possibilidade, tá? Então, os rituais do funeral, não existe então no Islã velório, no Islã não existe velório, onde a pessoa morre e fica lá o caixão da pessoa ali, as pessoas ao redor chorando, não existe velório no Islã, não tem velório, a pessoa morreu, comunica-se aos familiares, se providencia, né, lavar o corpo, o kafan, encobri-lo na mortalha, avisa as pessoas que no mesmo dia ainda a pessoa ela é enterrada, sem velório, e é enterrada na terra, no chão, e as pessoas fazem uma oração para ela. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim, em relação a uma pessoa que faleceu: apressem, asri'u bil janaza, apressem-se para enterrar os vossos mortos, porque se ele for uma pessoa boa, é melhor que ele vá embora de uma vez desse mundo, é melhor que ele vá para o outro mundo já de outra vez, e se ele for uma pessoa ruim, é melhor para vocês que ele não fique em vossos ombros. Então, os rituais do funeral islâmico assim como a pessoa nasceu sem roupa, enrola numa mortalha e dá banho nela, numa toalha. Quando ela falece, fazemos o mesmo procedimento, lavamos o corpo dela, enrolamos na mortalha, perfumamos ela, fazemos a oração fúnebre e enterramos ela diretamente. Não existe então funeral, não existe então velório no Islã. Não existe, o que não quer dizer que muitos muçulmanos façam isso, mas isso é errado, o correto é somente funeral direto. Ok? Que Allah tenha misericórdia de nós no dia que nós formos partir. Porque hoje nós quando fomos nessa vida, quando nós vamos tomar banho, escolhemos o chuveiro, água quente, não sei o que, deixamos a roupa preparada para depois sairmos do banho. Mas um dia, você que está me escutando, um dia nós vamos ficar num lugar onde as pessoas vão dar banho na gente, não sabemos nem quem vai nos banhar, vamos nos enrolar numa mortalha branca, irão nos enterrar no fundo da terra e vamos dar tchau para nós. Então vamos nos preparar para o dia depois do cemitério, o dia depois do funeral. Que ela tenha piedade de nós. Outra pergunta, 7ª, tá terminando. Se a pessoa pergunta assim, Sheikh, se pode pendurar o masbah, aquele terço que usam, que dizem que é islâmico, eu vou falar depois que não é islâmico, tá? Os muçulmanos utilizam, mas não está no Alcorão, nem o profeta Muhammad disse para utilizar, mas os muçulmanos utilizam, tá? Se é certo ou errado eu falo depois. Se pode botar o masbah pendurado no carro, ou Alcorão pequenininho pendurado no carro para proteger o carro. Entenderam? Eu posso botar o Alcorão pequeno, ou o masbah pequeno no carro para proteger o carro? A pergunta da irmã é essa. Bom, não há superstição no Islã. Não há. Não é o masbah e não é o Alcorão pendurado que vai proteger você no carro. Por quê? Isso é algo óbvio. Quando você está com uma dor de cabeça, quando você tem que tomar um paracetamol, um remédio,
Tem que tomar um remédio. Um antialérgico. Quem tem que tomar um remédio? Você faz o quê? Toma ele ou deixa pendurado no carro? Anestésio. Quando você tem que tomar um paracetamol, você toma ele e depois toma água por cima? Ou você põe no bolso guardado e deixa pendurado aqui no pescoço? Quando você quer botar combustível no carro, você pega um adesivo lá do posto Ipiranga, cola no carro ou põe gasolina no carro de verdade, lá no posto Ipiranga? Então não adianta. Você quer ser protegido por Deus? Não adianta pintar o carro de preto, de branco, de azul, escrever igual o Corão em todo o carro, porque isso não adianta. O que vai proteger você é ler o Alcorão, se afastar do que Deus proibiu, cumprir o que Ele prometeu. Isso que vai proteger. É a fé em Deus, exclusivamente, que irá proteger a pessoa. Não é pendurar o máximo para pendurar o Corão. Isso cai até na superstição, que é haram. Como eu repito, você quando vai no médico, você não pega uma receita, o médico vai te dar um remédio lá, essa aqui, então tá bom, vou pegar o remédio e vou estar pendurado aqui na porta do carro, ou botar um cordão assim com o remédio aqui. Não, você tem que tomar. O Corão é guia, a orientação você tem que ler o Corão, tem que praticar aquilo que é o Corão, que Deus diz para você fazer. Daí sim, Deus irá protegê-lo, né? Então é isso. Outra pergunta, Sheik, o que fazer com os pais intolerantes? O que fazer com os pais intolerantes? Bom, ganhar deles na tolerância. Ganhar deles na tolerância. Por quê? Nossos pais são vítimas, os meus pais, os seus pais, os pais das pessoas que estão nos observando agora, que às vezes são intolerantes, são vítimas de uma mídia que raramente procura informar. São vítimas. Então, tem que ter tolerância com essas pessoas que são vítimas e procurar esclarecer. O Alcorão fala, tratai vossos pais com benevolência, com bondade, com respeito, com carinho, com humildade. O Alcorão só fala o seguinte, se seus pais te ordenarem, te forçarem a negar a mim, ou a associar algo a mim, daí fala o quê? Não obedeça. Fora disso, obedeça a seus pais. Fora disso, mantenha o respeito. Fora disso, você continua sendo humilde, paciente, tolerante. Porque seus pais, lembra-se que você, antes de conhecer o Islã, talvez você tinha essas mesmas ideias que seus pais têm hoje contra o Islã. Pô, se ele vê todo dia na televisão, Estado Islâmico, grupo terrorista islâmico, grupo radical islâmico, grupo terrorista, isso fica martelando na cabeça, as pessoas começam criando estereótipos. Então seja tolerante com seus pais, tá? Saiba que eles também são vítimas dessa mídia que cria pensamentos xenofóbicos. Mostre para os seus pais que o Islã não é nada disso. Inclusive, mostre para os seus pais. Mostrando no Alcorão assim, pega o Alcorão, mostre para ele. E o mais importante, mostre nas atitudes que a principal ordem depois de adorar a Deus é tratar com respeito, amor, responsabilidade os pais. Se eles te ofendem, debocham, são intolerantes, mostre através da prática que o Islã ordena bondade e respeito com os pais. Coisa que não tem hoje em dia, hein? Se seus pais soubessem o que o Islã ordena, exige, para que a pessoa seja um bom muçulmano, que a primeira coisa que tem que fazer é tratar bem os pais, eles iriam desejar que todo mundo, que sua família fossem muçulmanos. Se os seus pais soubessem como o Islã diz para as pessoas tratarem os seus pais, ele iria desejar que todo mundo fosse muçulmano. Seus pais são intolerantes por causa da mídia. Como você vai fazer? Sendo tolerante, paciente, pedindo para que Deus os proteja, que Deus dê esclarecimento das coisas e tratando eles, seus pais, da forma que Deus falou no Alcorão.
tratai os pais com benevolência, bondade e respeito. Se eles verem isso de você, eles irão desejar que todo mundo seja muçulmano. Vamos terminar. A última pergunta, Sheikh. Penso em me converter, mas não sei se usarei o hijab. É uma irmã que diz: Sheikh, eu penso em me converter, mas ela está em dúvida por causa do hijab, do lenço feminino, né? Eu respondo o seguinte: não deixe que o hijab impeça você de entrar no Islã, tá? Não fique criando os problemas, não fique imaginando, vai ter problema de religião, não tem problema. Isto, por enquanto. Já que isso você tem medo disto, concentre todas as suas forças agora para aprender o fundamental da fé. Os pilares da fé, os conceitos da fé, os pilares do Islã, conhecer melhor o profeta Muhammad, conhecer os estudos corânicos. Vá construindo esta bagagem espiritual e religiosa para você, em primeiro lugar, tá? E quando Deus facilitar para você, você usa o hijab. Tá? Estou falando para você brasileira. Tá? Vai aprendendo a religião. Quando você for na mesquita, você usa o hijab. Vai aos pouquinhos, Pouco a pouco. A gente não fala no Brasil, quando a comida está quente, o que nós fazemos? Comemos pela borda. Vai comendo, vai conhecendo o Islã pela borda. Vai praticando o Islã pela borda. O profeta Muhammad permaneceu 13 anos, repetindo: Deus é único, Deus é único. O dia do final, profetas, mensageiros. Não mandou rezar, não mandou jejuar, não mandou fazer nada disso. Então concentre naquilo que agora é imprescindível para você. Quando chegar o momento do hijab, você vai usar o hijab. Eu tenho certeza, irmã. Quando você botar o hijab por convicção, não por empolgação, não para demonstrar que agora eu sou muçulmana, mas por convicção, pode juntar todo mundo do Brasil para tirar o seu hijab e você não vai abrir mão dele. Mas se você usar o hijab agora por modinha, por bonito, né? Porque estamos usando qualquer dificuldade, você vai tirar o hijab. Então procura construir a convicção, a certeza na promessa de Deus. Tá ok? Pessoal, eram essas as perguntas de hoje. Eu aguardo as perguntas de vocês para que na próxima quinta responderemos mais perguntas de vocês. Agradeço a todos e até mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.